É muito gratificante reencontrá-los aí, vendo que vocês estão continuando carregando o pesado piano, né, que é o sistema de meio ambiente, mas está sendo bem carregado. Bom, pessoal, eu me reservei aqui, num acordo com o Adriano, de poder falar um pouco sobre os desafios das políticas ambientais para a construção civil. É óbvio que quando a gente fala em desafio, você já acaba enxergando a perspectiva. Seja essa perspectiva de não vai melhorar nunca, como nós estávamos brincando aqui agora há pouco na hora do café, daqui 40 anos o filho do Tiago vai estar falando de licenciamento trifásico aqui na frente, como deveria mudar, né? Lembra da lei geral que se pretendia resolver o licenciamento? Ou não. Ou, de fato, os alertas que nós fazemos sobre os desafios, eles trarão, sim, novas ações dos nossos governantes para que, de fato, mudem a forma de se enxergar o licenciamento ambiental no país. E vocês vão ver também que eu trouxe alguns dados, até com base num trabalho que a FIENG fez em 2019, de comparação entre os estados, e que vai ser atualizado agora frente a uma avaliação das normativas todas, né, que estão hoje em vigor no Estado, mas também é importante uma cartilha que a Confederação Nacional das Indústrias publicou no ano de 2020 sobre como se faz o licenciamento ambiental nos países do G7. Né? E aí nós vamos nos entender enquanto um país que usa uma das políticas, apenas uma delas, que é o licenciamento ambiental, que é um controle das atividades potencialmente poluidoras, mas também como uma das políticas de tantas outras que existem. Né? Então, meu objetivo é tentar, se eu conseguir esse êxito, já estarei muito satisfeito, localizar vocês de como, de fato, é importante nós enfrentarmos esse desafio e nos organizarmos aqui, enquanto setor da construção civil, para que o nosso negócio realmente esteja contemplado frente a essas perspectivas futuras que nós traremos aqui. Muito bem. O nosso mestre cerimônia já acabou nos introduzindo, então pode passar o próximo slide, está aqui. Então não precisa me apresentar, mas entrando direto aqui no assunto, por que nós falamos no licenciamento ambiental e por que de fato muita coisa é trazida dentro desse procedimento administrativo? Porque nós não estamos fazendo um licenciamento qualquer. Nós estamos fazendo um licenciamento que é ambiental. Então, o que eu quero trazer de reflexão para vocês é o seguinte: a depender do nosso entendimento, do legislador, dos órgãos ambientais, dos órgãos fiscalizadores, da sociedade civil, sobre o que é meio ambiente, nós teremos um licenciamento mais alargado ou nós teremos um licenciamento mais restrito. O que eu estou querendo trazer de reflexão é que, independente deste licenciamento ser mais alargado ou mais restrito, não quer dizer que o empreendedor, o autor daquela atividade potencialmente poluidora, deva se cercar de tantos outros artifícios para ter uma segurança para o seu projeto, para o seu empreendimento. Esse primeiro conceito de meio ambiente apareceu na legislação em 1981, como foi dito já, aqui foi feita referência à norma da Política Nacional do Meio Ambiente, que surgiu naquele grande esverdear de discussões pós-Declaração de Estocolmo, em 1972, mas ainda antes do Encontro do Rio de Janeiro, de 1992, e antes da nossa Constituição Federal. Portanto, é um conceito que a gente tem que elogiar, porque veio ainda no início da década de 80, então tudo que é pela primeira vez a gente, pelo menos elogia o
startar das coisas, mas é necessário também verificar esse conceito com reservas. Porque para o legislador de 81, nós estamos falando aqui então antes da Constituição, de que o meio ambiente é um conjunto de condições, leis, influências e integrações de ordem química, física e biológica que vai propiciar reger a vida em todas as suas formas. Beleza. Aqui nós já temos uma ideia de macro-bem. Quer dizer que o meio ambiente não vai ser visto apenas como um segmento de micro-bens, fauna, flora, recursos hídricos, né? Não, é uma integração entre esses micro-bens. Beleza, isso é muito importante. Mas até esse ponto aqui, nos traria, se nós estivéssemos aqui a essa época, uma reflexão. Bom, mas nós estamos falando apenas dos recursos naturais ou não? 7 anos depois, através do Fábio Feldman, que foi o legislador constituinte, de tantos outros que se aventuraram num tema ainda novo para o Brasil, construíram um artigo que é muito conhecido de todos vocês, que é o artigo 225, que é o único artigo do nosso capítulo do meio ambiente, mas tem uma influência e uma abrangência gigantesca. E ele começou a trazer essa discussão sobre o meio ambiente em si, se nós estamos falando apenas de recursos naturais ou se nós devemos integrar este artigo 225 com todo o resto da Constituição. É por isso que muitos ambientalistas, advogados na área, profissionais técnicos, quando estudam isso, falam assim, é verdade, a nossa Constituição é uma Constituição ecológica. Por que isso? Porque independente de ter um capítulo próprio, este artigo se relaciona com todos os demais. Então há menções ao meio ambiente, sobretudo no capítulo do desenvolvimento econômico. O artigo 225 trouxe uma leitura de que, além deste meio ambiente, vejam que eu estou dizendo isso tudo para a gente entrar no conceito de licenciamento ambiental. E aí vocês vão entender a gênese de tanta confusão. Além do meio ambiente ter a necessidade de estar ambientalmente e ecologicamente equilibrado, ele é um bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida. Bom, se ele é essencial à sadia qualidade de vida, quer dizer que não basta nascer, crescer, como hoje na onda do conservadorismo, casar, ter filhos, pagar imposto e morrer. Não. Você tem que viver a vida. E para você viver a vida com qualidade, é necessário o cumprimento de vários direitos constitucionais que estão ali, inclusive do meio ambiente, porque ele é essencial. Então, a Constituição nos respalda a começar a integrar este recurso natural que traz esse conjunto de influências, leis e interações de ordem química e física que vai propiciar a vida, com diversos outros princípios constitucionais que fazem parte daquilo que está ao nosso redor, enquanto sociedade. Já diziam até que essa expressão é pleonástica, né? Meio ambiente, porque ambiente é tudo que está ao nosso redor, né? Não precisa da palavra meio. Mas é assim, meio ambiente. Vejam, como que isso afeta este setor, Fernando, em especial? Os nossos empreendimentos. Não apenas o natural, que obviamente hoje é sagrado e é ponto pacífico. Você tem que fazer uma gestão correta dos resíduos, gestão correta dos recursos hídricos, né? Uma gestão correta do insumo elétrico. Bom, mas além disso, aonde vai estar esse empreendimento? Qual é a relação dele com o ambiente cultural? Qual é a relação dele com o ambiente paisagístico? Qual a relação dele com o ambiente histórico? E aí nós começamos a entrar dentro do meio ambiente cultural e com a correlação de diversos outros órgãos
de proteção do patrimônio histórico, seja em nível federal, estadual ou municipal, e diversos outros conselhos. Vejam, isso aqui está na ordem do dia, vocês têm acompanhado na imprensa, para um setor, outro setor importante para a economia mineira, que é o setor da mineração. Mas, mais do que o setor da mineração, está no nosso dia a dia da construção civil, porque uma das tarefas mais árduas é correlacionar o licenciamento urbanístico com o ambiental. É ou não é? E uma outra correlação de meio ambiente que acaba se desbocando lá no licenciamento ambiental é um outro meio ambiente que não é o natural, que não é o cultural, mas é aquele construído, o artificial, o citadino, o urbano, com regras específicas e também previsão constitucional. Para não deixar apenas nesses três, a qualidade e segurança do trabalhador no ambiente da construção civil também faz parte do meio ambiente dele. É o meio ambiente laboral, o meio ambiente do trabalho. Então vejam que apenas uma definição do meio ambiente vai trazer diversas consequências, boas ou não tão boas, na hora de se abordar um licenciamento ambiental. Porque se você não sabe a extensão do que você vai discutir no meio ambiente, você sabe quando é que o licenciamento vai começar, mas nunca sabe quando ele vai terminar, ou o que nós vamos enfrentar dentro daquelas discussões. Bom, para continuar aí a nossa palestra, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, alguns de vocês, pelo menos duas pessoas. Nós fizemos uma pesquisa com alguns engenheiros, alguns profissionais da área da construção civil e perguntamos quais são as principais preocupações do setor quando a gente diz para você o seguinte: meu amigo, minha amiga, você vai ter que fazer o licenciamento ambiental do seu projeto. Qual é o seu nome? Samanta, você vai ter que fazer o licenciamento ambiental. Qual a sua principal preocupação? Só pedir desculpas, porque eu trabalho no órgão ambiental, então eu não represento a construção civil. Vamos lá. A sua, enquanto Samanta, o órgão ambiental, qual que é a sua principal preocupação de entregar um licenciamento na agilidade que a construção civil demanda? Você, no órgão ambiental, é analista de licenciamento. Vem uma construção civil cujo prazo é um fator determinante sobre o investimento na obra ou a desistência do projeto. Sobretudo lembrando que ele tem um projeto aprovado numa lei urbanística. Então você tem que entregar licenciamento. Qual a principal preocupação que você tem ali dentro do órgão? Além do prazo. Cumprimento mesmo das condições. Muito bem, ela já me deu aqui uma deixa. Tem que chegar redondo. Tem que chegar redondo dentro do órgão. Né? Vou pegar a Juliana da EPO. Juliana, para você. O principal fator ali, a preocupação é a morosidade, né? Quanto tempo que eu vou levar para licenciar, quanto tempo vai levar para sair, né? Quantos técnicos vai passar na mão de quantos técnicos, quantos pareceres eu vou precisar. Isso mesmo, Juliana. O que vocês duas acabaram por dizer, a gente constatou nessa pesquisa que nós fizemos. Obviamente sem uma metodologia, além daquela de telefonar para bater um papo e fazer a pergunta no final, mas se a gente fosse resumir, eu resumiria nisso aqui, que foi falado. Um subjetivismo técnico, uma morosidade, uma burocracia. E aí nós temos que começar, pessoal, a falar, é só falando mesmo que as pessoas vão desmitificando determinados temas. O meio ambiente não é uma trava do desenvolvimento. E por que todo mundo fala assim? Mesmo o próprio setor, este e tantos outros, não, pelo amor de Deus, o meio ambiente sempre me trava. Não é o meio ambiente que trava, é a burocracia do meio ambiente e de tantos outros órgãos que travam o desenvolvimento. Travam o desenvolvimento além de travar a proteção ambiental. Porque se você não tem, como disse a Juliana, uma previsão e uma certeza, uma objetividade e clareza das normas
ambientais, muitos vão para a clandestinidade. O Flávio trabalhou lá na fiscalização há tanto tempo, superintendente de fiscalização, não é, Flávio? Quer dizer, aí você incentiva a ir à clandestinidade e depois fazer o seguinte, Fernando, pede um TAC. Pede um TAC para resolver. Aí fica fácil. Isso é burlar a regra de licenciamento. Por quê? Porque nós não estamos ainda conseguindo resolver o ponto principal, que é essa objetividade das regras. A gente tem que separar os dois públicos, igual numa sala de aula. O aluno que faz bagunça tem que ser punido. Mas eu não vou punir a sala por causa dos meninos do fundão. Sem querer considerar vocês dois aí, viu? Estão no fundão. Tá bom? Então isso aqui é um resumo de tudo aquilo que nós falamos e pesquisamos. Este aqui também. E aí eu chego àquilo no que a Samantha disse, a importância do pré-licenciamento, o que eu chamo de pré-licenciamento e o entendimento das etapas que vêm depois. É claro que o pré-licenciamento, ele é a etapa de avaliação, de prospecção, de gestão de riscos, de avaliação de gestão e mediação com comunidades, de discussões com a sociedade civil. Essa é uma etapa importante, porque se chegar lá no licenciamento, no órgão, bola quadrada, aí vão vir informações complementares demasiadamente, vão vir dificuldades, falta de coragem, o servidor sem a proteção devida, não vai se arriscar numa aventura qualquer, mesmo até acreditando naquele projeto. Essa é a verdade. Então, o que eu digo que pode ajudar no entendimento de uma melhoria dessas perspectivas futuras para o licenciamento ambiental? É começando por aqui, pessoal. Não tem outro, senão é esse entendimento aqui. Se a gente quer o licenciamento com agilidade, eu preciso de criar, vou tomar licença para usar a mesma expressão, um ambiente para o licenciamento ambiental. Quer dizer, precisamos de ter um ambiente saudável para que a gente consiga fazer um licenciamento ambiental. Olha que sui generis. Primeiro, nós temos que eliminar uma confusão que existe em muitos órgãos fiscalizadores e na sociedade civil entre licenciamento ambiental e avaliação de impacto. São dois procedimentos diferentes, importantes, da Política Nacional do Meio Ambiente, mas diferentes. Um dá respaldo ao outro. Mas não quer dizer que para todo o licenciamento trifásico eu tenha que ter um REIA. E não quer dizer também para um licenciamento mais simplificado eu não posso ter um estudo mais complexo. Porque a avaliação de impacto não pode determinar o rito do licenciamento. Ela traz metodologias de avaliação, como muitos de vocês sabem, prospecção dos impactos causados e a indicação de medidas que vão buscar eliminar esses impactos ou mitigar aqueles que sejam possíveis. Então essa confusão aqui já nos traz problemas na hora de licenciar. Face ainda nós estarmos com uma legislação do CONAMA da década de 80. Aonde o Brasil ainda, vamos falar principal da resolução de 1986, aonde o Brasil não tinha, primeiro, órgãos ambientais estruturados, como nós temos hoje. 2, conhecimento do território, como nós temos hoje, geoespacialização de quase todas as informações pertinentes para você fazer uma pré-viabilidade ambiental, E nós não tínhamos uma estruturação das competências constitucionais que vieram depois. Então isso tudo levou com que esse emaranhado de regras não pudesse ser até hoje revista. E quando você fala em revisar essas normas, parece um palavrão. Parece que nós estamos retrocedendo no meio ambiente. Ninguém está retrocedendo aqui, nós queremos a modernização. Outro fator da década de 80, a tecnologia era totalmente diferente, seja industrial, seja da agricultura e de tantos outros setores. Muito bem. Segundo,
aplicabilidade de estudos específicos em função dos atributos ambientais encontrados no território. Nós temos hoje conhecimento de várias outras informações, de várias informações do território. Faz sentido eu, num parcelamento do solo, praticamente ao lado do outro, exigir um estudo de impacto ambiental? Aí eu peço, por favor, não vamos pensar em lei, porque senão vai vir aquela resposta que geralmente aluno gosta de dar. Fala assim, mas professor, está na lei? Mas assim, eu sei que está na lei. Eu estou perguntando se faz sentido, porque lei muda. Porque se a gente for pensar a partir do pressuposto que lei não muda, nós vamos viver com a legislação do século passado. Esse século todo. E tudo falar que não pode mudar, que é retrocesso. Né? Então, temos hoje, por exemplo, em Minas Gerais, a infraestrutura de dados espaciais com mais de 500 camadas de informação. Não é? Temos uma possibilidade riquíssima para um empreendedor cruzar informações, saber o que pode e não pode fazer. Eu lembro que antes de implantar a IDE, quando a gente estava lá no CISEMA, o pessoal buscava a gente e falou assim, secretário, eu quero fazer esse empreendimento aqui, neste lote. É bom ou não é bom? Porque eu tenho esse e aquele. Qual dos três é melhor? Eu não sabia responder essa pergunta. Pergunta simples dessa. Ia ter que pedir uma equipe técnica, pessoal bem intencionado, bacana, com boa vontade, para poder fazer uma vistoria em cada um, para saber o que tem lá, fazer um estudo de entorno, saber o que tem de dados. Hoje nós temos as informações aí praticamente disponibilizadas. Que já dá, inclusive, para o cara saber, não, eu vou levar naquele lote A 6 meses, no lote B eu vou levar 1 ano, no lote C eu sou dispensado de licenciamento. Tá bom, mas ele pode escolher até o A, que é o de 6 meses, mas aí que a decisão dele seja pelos custos deles, pela logística, pela integração ao meio urbano, e não apenas se o licenciamento vai ser fácil ou se o licenciamento vai ser difícil. Eliminar lacunas normativas e modernizar leis. Eu lembro que também, um outro assunto, uma pessoa chegou uma vez lá no gabinete e falou, ele chegou até assim, pessoal, assim, pesado, parece que estava carregando um piano. Aí eu falei assim, pois não, o senhor, pois é, pedi uma audiência aqui, secretário, porque eu estou fazendo, e era um loteamento, estou fazendo um loteamento aqui, e na hora que nós estávamos mexendo lá na terra, nós encontramos um buraco. Aí, cavidade. Era cavidade. Aí eu falei assim, não, mas tudo bem, agora o que nós vamos fazer? Parou, né? Vamos fazer um raio de proteção e vamos pedir também a autorização de intervenção na cavidade. Tudo bem, ele saiu de lá, vai fazer o estudo. Aí ele voltou pela segunda vez. Falou, secretário, nós tivemos uma dificuldade, mas ainda nós estamos fazendo o estudo, porque achou lá um bichinho. Aí eu, que bichinho? Uma minhoca? Não, foi um bichinho pequenininho, branco. Chama troglodita, não esqueci de fazer. Não, é troglóbio. Aí foi lá, achou um troglóbio. Olha, não se preocupe. Não quer dizer que sua cavidade vai ser máxima. Máxima relevância, aquela que você não vai poder mexer. Pede o seu biólogo, seus profissionais, que busquem na literatura a ocorrência desses troglóbios em outras localidades. Aí ele voltou. Dali 2 meses. Mais curvado ainda. Olha, eu queria agradecer o senhor por tudo aquilo que o senhor tentou me ajudar, tal, mas não foi possível. Eu falei, mas você achou um troglóbio? Eu tenho tantos casos aqui, com esse relato. Ele, não, o meu tinha uma patinha a mais. Era um troglóbio raro. Quer dizer, inviabilizou completamente o empreendimento dele. Inclusive, a Universidade Federal de Lavras tem pesquisas hoje, tem um núcleo, né, de cavernas e cavidades, para pesquisar isso e entender realmente a função ecológica de um troglóbio para a sociedade humana. Né? Mas, essas questões que eu estou dizendo agora, elas foram avançando durante o tempo. E aí, essas lacunas vão se formando espaço vazio ou espaço ocupado. Vai se ocupando por teses dos órgãos ministeriais, decisões judiciais, tal, e o último ouvido são aqueles órgãos que realmente carregam o piano, que são os órgãos ambientais. Criação de um modelo de trabalho no serviço público com foco na produtividade e resultados. Isso aqui faz parte de um ambiente de trabalho.
como é importante nós irmos lá no órgão ambiental, federal, estadual ou municipal, e sermos bem recebidos pelos profissionais, sentirmos que eles estão felizes, satisfeitos com o trabalho que eles estão desenvolvendo, de tamanha responsabilidade que eles têm. A valorização do trabalho de um servidor público é a mesma valorização de um trabalho das nossas empresas. Se a gente não valoriza um trabalho da nossa empresa, como é que a gente vai querer prestar um serviço? Proteção jurídica para essa avaliação. A gente não recorre a um advogado? O pessoal lá não tem advogado, não. Desvinculação da atuação de órgãos intervenientes. Frente àqueles quatro cenários de meio ambiente, cada um daqueles conceitos ambientais tem órgãos específicos de proteção. Portanto, se nós ficarmos esperando manifestação de outros órgãos dentro do que é o licenciamento ambiental, o licenciamento não sai nunca, e quem é o culpado? O órgão ambiental. Nunca é o órgão do patrimônio. Nunca é o órgão urbanístico. É sempre o órgão ambiental, porque ele que vai dar a palavra por último. Valorizar procedimentos simplificados quando possível. Isso é essencial. Separar o joio do trigo. Existem procedimentos que são complexos, ok, a atenção redobrada nesses, mas existem diversos outros procedimentos que não são complexos, que devem ser simplificados, para que, inclusive, a gente possa se concentrar, empreendedor quando for fazer e analista quando for analisar, se concentrar no que de fato é importante para o licenciamento, sem avaliações difusas. Retirar conceitos amplos e imprecisos. Gente, conceito amplo e impreciso só interessa a uma eventual judicialização. Né? Que aí o conceito amplo, você vai lá e fala assim, não, mas eu entendo isso. Aí o outro chega e fala, mas eu entendo aquilo. Aí chega um juiz e fala assim, não, vocês dois estão errados, porque eu, que sou juiz, entendo dessa forma assim. Nós temos que tentar ao máximo ter objetividade nas regras, nas deliberações. Inserção do critério locacional. Conclusão é uma consequência do conhecimento do território. Então, se a regra se a premissa vamos ser mais cuidadosos naquilo que deve ser e mais simplificados naquilo que pode ser, então quer dizer que eu posso usar o fator locacional como um fator inerente, um fator importante para eu conduzir essa avaliação para um lado ou essa avaliação por outro. Esta novidade só existe na classificação de licenciamento no estado de Minas Gerais, base em todas as camadas de informação que eu disse da infraestrutura de dados espaciais. E essa última aqui é uma que pega mesmo, que é interferência de órgãos externos. Pessoal, quem faz licenciamento ambiental chama-se autoridade, está na Lei Geral de Licenciamento agora, autoridade licenciadora. Não é uma consultoria técnica que vai apoiar determinado órgão. Não, é a autoridade licenciadora, é o órgão ambiental. Então, respeite o órgão ambiental. Porque se começa com essas interferências externas, sejam de órgãos fiscalizadores, de controle interno, de controle externo, de advocacia, de poder judiciário, atravessando decisão por causa de lacunas ou interpretações variadas, o papel e a valorização dessa autoridade licenciadora se desfaz. E aí, isso sim é um retrocesso. Vamos retroceder a 40 anos atrás, que para você tomar uma decisão enquanto autoridade licenciadora, você precisava de consultar X, Y, Z de órgãos para ver se todo mundo concordava para você decidir. Claro que não vai ter concordância em tudo. Mas aonde vamos retomar a tecnicidade? O técnico do licenciamento tem que ser mais importante.
o material é muito mais importante que o formal. Bom, dito isso tudo, criando um ambiente. Parou de passar aqui. Foi. Criando um ambiente para o licenciamento ambiental, nós vamos tentar se aproximar de outros países do G7, que vocês até vão ficar assustados. Falam assim, mas realmente tem um licenciamento aqui, inclusive num prazo que a gente achava que era meses? Não, tem licenciamentos que são anos também nos países do G7. Mas aqui nós estamos comparando o complexo com o complexo. Quer dizer, um complexo de 2 anos é diferente de um complexo de 8 anos que ficou aqui no passado muito tempo a ser analisado, que agora nós estamos resgatando para poder analisar. Desculpa a expressão nossa, vocês estão resgatando para analisar. Né? Então, Japão, Alemanha, França, licenciamento em fase única. O ex-superintendente do IBAMA está aqui presente, o Enio, sabe da história, por que surgiu o licenciamento trifásico. Lembra, Enio, pelo setor setor hidrelétrico? Para fazer, primeiramente, a viabilidade. Isso aqui é uma jabuticaba que só tem aqui, no Brasil. Faz uma pergunta com os órgãos ambientais, pergunta Samanta, pergunta Flávio e Fernando, se eles não preferem analisar, por exemplo, uma LP com uma LI juntos. Porque na hora que você está avaliando, né, o estudo de viabilidade, você já está pensando nos programas na hora da instalação, porque aí você vai ter a garantia de que aquele impacto que você está verificando, que foi levantado, vai ter um programa para responder a ele. Mas não, fica descasado. E eu vejo, hoje a Lei Geral de Licenciamento, que é uma perspectiva, foi discutida há muito tempo lá no Congresso Nacional, aprovou na Câmara, está no Senado, e ainda assim o pessoal insiste em licenciamento trifásico. Em 2022. Reino Unido, licenciamento em 2 fases, mas não é instalação e operação não. É a fase da avaliação prévia, que é o pré-licenciamento, e da submissão a isso ao órgão público, para poder avaliar. Canadá e Itália. Canadá é muito interessante, quem faz o estudo ambiental é o órgão público. Porque todo mundo já tem as informações, então você fala assim, eu quero um empreendimento X. Aí ele vai lá, faz o estudo de impacto, esse aqui é o empreendimento, submete ao ministro, o ministro vai lá, concorda com a sua avaliação, está dada aqui a decisão de licenciamento. Encaminhe-se para o pós-licença, para monitoramento dos impactos. Japão, análise em 2 anos de impactos mais significativos, conforme eu disse. Reino Unido, prazo de processos com EIA, e aí guardadas as traduções e as complexidades, também de 1 ano. Estados Unidos, mais curto, 2 meses e 6 meses. Alemanha, média de 7 meses. França, média de 18 meses para casos com EIA. Regra brasileira, 1 ano em casos de EIA-RIMA, 6 meses quando não é, porém com a suspensão da contagem dos prazos em caso de solicitações de informações complementares, etc. Então, assim, do ponto de vista da lógica entre os países do G7, nós temos aqui uma harmonia. O que difere disso tudo? É o que a Juliana estava falando. Se ela soubesse que é 18 meses, ela ia ficar satisfeita, porque ela ia buscar os investidores, né, Fernanda? Os investidores daquele projeto, mas sabendo que daqui 18 meses esse processo vai estar concluído. Aqui não. Pode falar que é 15 dias, pode falar que é 2 meses, pode falar 1 ano. Se você não tiver aquele ambiente do licenciamento ambiental, não vai sair. Nós estamos sempre pegando, gente, quando eu generalizo, desses empreendimentos mais complexos, né? Que são aqueles que acabam tendo uma comoção maior, que vão para a imprensa, que acontece isso, acontece aquilo. Mas é tudo fruto desse ambiente que eu relatei lá atrás. Essa média para emissão de licenças ambientais nos estados, isso aqui começou a mudar com a Lei 21972. Por que eu trago de exemplo, quando a Assembleia Legislativa votou essa lei?
Porque foi aqui que a perspectiva de um licenciamento trifásico obrigatório começou a mudar. E aí o órgão pôde ter a capacidade de se valer sem questionamentos judiciais de um licenciamento concomitante, de um licenciamento simplificado, que no passado eram as famosas autorizações ambientais de funcionamento, né? Então aqui a regra começou a mudar e em Minas Gerais deu esse salto, estava lá nos 3 últimos para segundo lugar. Eu acho que em comparação com o Espírito Santo está até hoje melhor. Mas por que a gente ainda tem o sentimento que não está bom? Né? Nós temos esse sentimento que não está bom. Porque lembram-se que eu falei do ambiente. Qualquer fator externo que venha a tentar atentar contra este ambiente de licenciamento, nós começamos, enquanto signatários de um projeto, a achar que não está bom, que não está saindo dentro do prazo, etc. E isso acontece demasiadamente. Mas é um processo longo de mudança e que está em construção, né? Desde meados de 15, acho até antes, quando se começou a discutir no Copan a diretiva número 2, que era integralizar o fator locacional na DN 74. Não sei se vocês lembram disso. Né? E aí começaram a discutir os primeiros grupos de trabalho e que resultaram numa norma de 217, discutida na CNR, em quanto tempo? Foram 6 meses, né, Thiago, de discussão, né, Mané? 6 meses de discussão, com reuniões, 2 reuniões por mês, uma no meio do mês, outra no final do mês. E mais consulta pública pela internet, foi a primeira vez que teve. Quer dizer, além dos muros do Copan, se discutiu aquela norma, para tentar cumprir algo que já estava diagnosticado. O licenciamento trifásico não merece ser, porque ele não agrega em qualidade numa análise do licenciamento ambiental. Aqui são as 2 etapas do licenciamento, né? A importância do pré-licenciamento, eu diria que é igual ou maior do que o licenciamento em si. Foi por isso que eu gostei muito da fala da Samantha. O pré-licenciamento bem feito ajuda demais nesse fluxograma geral dos 9 passos aqui do licenciamento. Se você tem, quando você faz um projeto, uma avaliação prévia de viabilidade bem feita, uma análise de perspectiva de conflito, você sabe onde você está entrando, né? Uma avaliação estratégica, trabalhar com a questão social de entorno para tentar tirar algo que é intangível, a famosa licença social que está tão em voga aí de discussão, e a elaboração dos estudos corretos, descasado com o licenciamento, essa etapa aqui vai ter muito mais fluidez. Para frente, para o futuro, continuidade de desafios para o setor da construção. 1. Consumo de recursos naturais e modificação da paisagem. Vejam, aí nós estamos discutindo o meio ambiente, nós não estamos discutindo licenciamento mais ambiental, porque o formal não pode ser maior que o material. Aí nós vamos começar a discutir o técnico. Aí sim, valem boas discussões aqui, porque é desafio, né? A modificação da paisagem e a integração daquele seu projeto num mundo holístico urbano ali que está ao seu redor. Essa avaliação das possibilidades urbanísticas e não ir só apenas pelo fator de lucratividade que você vai ter com o projeto, mas sim como aquele projeto integrará e propiciará uma melhor qualidade de vida, não só de quem vai morar naquele projeto, mas as outras pessoas que já estão dentro daquele espaço urbano. E uma geração de resíduos, por isso foi muito a propósito do Renato ter falado antes da construção civil e a relação também dos projetos com o patrimônio protegido. Soluções e perspectivas para o futuro. E aí a gente encerra aqui. No licenciamento, o que a gente pode tirar do licenciamento como possíveis soluções? Fazer um pré-licenciamento bem feito, com uma análise integrada, isso está até na previsão da Lei Geral de Licenciamento,
né, quando o licenciamento for de cunho municipal, ser integrado ao urbanístico ambiental. Mas aí tem aquela dificuldade de estruturar os órgãos, né, municipais. Utilizar certificações em construções como parâmetros para licenciamento e utilizar também o desempenho ambiental daquele projeto como um fator que ajudará, quando for o caso, novos projetos daquele empreendedor utilizando ou valendo-se das suas mesmas tecnologias. Porque atualmente no órgão se usa o desempenho ambiental, se ele não é satisfatório, danou-se, né? Aí a autuação e não renovação da licença. Mas se ele for top, se ele for bom, o que a gente pode trazer de benesse em relação a isso? E, vindo do instrumento das avaliações de impacto, sempre atuar na fase do pré-licenciamento com um bom diagnóstico, com a identificação correta das potenciais medidas mitigadoras ou eliminatórias do impacto, baseado sempre numa conversa prévia, quando possível, com os órgãos ambientais. Não existem termos de referência específicos para alguns setores ou para alguns tipos de empreendimentos ou atividades. Mas uma conversa prévia com o órgão ajuda bastante você a entender quais são as preocupações que ele terá quando irá analisar o seu projeto. E você já antecipa isso na hora do diagnóstico ambiental. Pessoal, espero ter contribuído aí com vocês. Muito obrigado. Estou à disposição. Obrigado, Germano. Vamos abrir para perguntas. Eu convido o moderador, Tiago Cavalcante, que é secretário executivo do Conselho de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, gerente de Meio Ambiente da FIEG. Pode ficar com isso. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer ao Sinscom, o Fernando Fogli, Adriano Maneta e Renato Michel pelo convite para poder participar aqui. Sempre um prazer estar com o setor da construção civil. Parabenizar a Germano pela apresentação, sempre muito bom te ouvir. Antes de passar a palavra para as perguntas, só queria fazer alguns comentários muito rápidos e uma pergunta também para você, Germano. Quando a gente foi fazer aquele comparativo, né, da legislação ambiental dos estados, a gente já imaginava, né, isso, e isso acabou sendo identificado, que Minas de 2015, 16 até 19, que foi quando a gente fez o estudo, evoluiu significativamente. Mesmo, assim, muito em função da Lei 21.972, os decretos 46953, 47383 e a DN 217, né? E isso o comparativo mostrou. E o que a gente vem vendo é que existe um espaço de melhoria aqui, esse novo trabalho de tentativa de consolidação da legislação de Minas Gerais, simplificação, é uma forma, mas boa parte do que a gente precisa de avanço depende da Lei Geral de Licenciamento Ambiental. A gente não consegue avançar muito mais em Minas Gerais sem a aprovação da Lei Geral de Licenciamento. E aí é que vem o ponto, né, de perspectiva. Qual a nossa perspectiva de aprovação dessa Lei Geral de Licenciamento de uma forma que também não se destrua aquele texto aprovado na Câmara dos Deputados? Por óbvio, ele precisa de uma ou outra adequação, apesar da gente estar tratando de construção civil, né? A construção civil depende significativamente da mineração dos agregados, né? E a mineração é extremamente impactado por esse atual texto, e que eu vejo que é o ponto de melhoria a ser feito no texto. Mas também a gente tem aí um evento dia 30 de outubro, né, que, dependendo do que ocorrer, a gente tem uma perspectiva para aprovação ou uma outra perspectiva de texto para ser colocado, com um Congresso Nacional montado atualmente mais conservador e
que, a meu ver, com uma possibilidade maior de aprovação. Mas queria saber a sua opinião dessa perspectiva para 2023 da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, para que a gente consiga avançar ainda mais aqui em Minas e no Brasil. Obrigado, Thiago. É muito bom estar aqui e debater, compartilhar conhecimento com você, frente à sua história toda lá na FINC. Bom, eu me resgatou quando você estava falando da memória de quando nós fomos discutir o Código Florestal no Congresso Nacional, no governo de esquerda. E nós tivemos naquela discussão o Aldo Rebelo como relator final do Código Florestal. E aquilo ali foi discutido até independentemente das pressões que vinham do Ministério do Meio Ambiente, à época, e do Gabinete da Presidência da República. Então, eu acredito que para a Lei Geral do Licenciamento, face essa irritabilidade que os setores geral do desenvolvimento econômico têm com essa falta de atualização e modernização das regras do licenciamento, já está até consolidado, independente do dia 30. Porque o Congresso vem totalmente diferente. Não digo totalmente, mas consideravelmente diferente. Então, esse é um alento. Independentemente, eu acredito que o Congresso irá enfrentar, porque há uma onda aí, como houve no Código Florestal. E aí, daqui a 10 anos, se for aprovado ano que vem, a gente vai estar discutindo assim, aí vai estar escrevendo um livro com Edson Guilaré, né, Malé? 10 anos da Lei Geral de Licenciamento, quando nós estamos escrevendo este ano, 10 anos, vai sair pela editora Revista dos Tribunais, 10 anos da Lei Florestal. Retrocesso? Que retrocesso? A gente nem conhecia os imóveis. Falar que a verbação de reserva legal valia mais do que CAR. Hoje a gente tem todas as informações integralizadas, conhecimento das APPs, das reservas legais, né, da integralização dessas informações com a qualidade das nossas bacias hidrográficas. Então eu acredito nisso. Eu acredito que essa onda dependerá muito do Congresso Nacional e, obviamente, da pressão de todos os setores, seja da sociedade civil em geral, ONGs, setor produtivo, entidades representativas de classe, né, os profissionais. Acredito que seja por aí. Obrigado. Bom, vou passar então para as perguntas dos presentes. Só pedir um recado da organização para ser breve na pergunta em razão do nosso tempo. Vamos lá para o Enio. O Enio vai ganhar uma estrelinha, né? Porque toda palestra ele faz uma pergunta. Eu fui contratado para exatamente fazer uma motivação aí dos palestrantes. Mais uma vez, né, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Essa aqui é uma sessão muito especial. O Germano é um amigo, né, de uma longa data, né, também o Thiago é um companheiro, né, de uma longa história de atuação aí na área do meio ambiente. Germano, eu queria dizer para você o seguinte, inequívoco, né, que os levantamentos que a FIENG fez para a gente ficar no estado de Minas Gerais, comparando, né, a evolução da performance, né, dos licenciamentos do estado, mostrou que nos últimos anos, né, houve um esforço muito grande, sobretudo amparado em procedimentos legais e normativos desenvolvidos pelos estados, com certeza sobre a liderança da ABEMA que você presidiu, que padronizou um esforço para que isso pudesse acontecer. Com regras locais, né, os órgãos puderam, então, avançar no rito de licenciamento. E os licenciamentos aumentaram muito. Você falou da expectativa e da esperança da lei geral. Né? Eu lembro que nós temos 60 mil normas no nosso país, em todos os níveis hierárquicos, que tratam das questões que envolvem aí, as questões socioambientais, né, como um todo. Essa norma que chega, ela vem recheada de muita expectativa e esperança, porque ela procurou, né, avaliar através, novamente, do Congresso, que é o órgão responsável por promover a legislação, uma série de melhorias. Mas quando a gente olha que já tem 60 mil, é um perigo
que ela vire 60.001. E eu queria concluir aqui dizendo o seguinte, que não obstante todo esse esforço legislativo, a gente tem algumas coisas que são entraves formais muito grandes. E volto ao conceito do ativismo judiciário, que impede que algumas normativas existentes no âmbito do CONAMA, como, por exemplo, a 001, que já tem tantos anos e que foi feita, e você mencionou, com conhecimento daquela época, com conceitos daquela época, com atividades listadas naquela época, ela continua vigente. E mesmo que você tenha nova legislação no âmbito dos estados, novas legislações no âmbito do governo federal, e normativas dos órgãos, aí de repente o ativismo remete a uma instrução, uma normativa do CONAMA lá de 15 anos atrás e impede que a aplicação dos novos atos normativos possa ser efetuado, trazendo, sem sombra de dúvida, um enorme retrocesso na evolução dos atos, porque a evolução está embasada na geração de conhecimento e tecnologia, que hoje é muito maior que naquela época. Obrigado. Respondendo o seu comentário, eu diria o seguinte, existe toda uma guerra. A Lei Geral de Licenciamento, na minha visão, é uma batalha só. Você vai estabelecer uma adequação do rito. A ABEMA, como você fez menção, para quem não conhece, é a Associação Brasileira dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente, reúne todos os estados, as secretarias de Estado e as suas autarquias e fundações vinculadas. Nós fizemos N propostas de revisão da 01 e da 237. Né? E estava até, quando começou a avançar, entrou outro ministro e disse assim, não, agora não vai mudar a resolução, não, vai se discutir isso lá no Congresso Nacional. Por isso que começou a discussão da Lei Geral. Mas deu realmente uma avançada, até mesmo pelo que foi feito em Minas Gerais e vários outros estados foram no mesmo sentido, dando legalidade a isso, para não ter judicialização como teve na Bahia, no Amazonas, sobre atos precários. Nós chamamos sim o licenciamento de simplificado de licenciamento e tem mesmo no simplificado a avaliação de impacto, mesmo que seja presumida, né? Então você vai demonstrar que não é, e tem isso na norma. Mas para dizer o seguinte, não adianta só mudar isso se outras regras materiais ambientais também não forem modernizadas. Exemplo, Mata Atlântica. Também vira palavrão conversar sobre esse assunto. Mas por quê? E eu estou falando poucas coisas. Por que a gente precisa de anuência de IBAMA na Mata Atlântica? Até hoje. Isso aí veio com a desconfiança dos órgãos estaduais no passado, os órgãos florestais. Como se você fosse autorizar qualquer tipo de desmatamento na Mata Atlântica. E aí não, o IBAMA vai ter que dar uma anuência. Aí você vira assim, o que é anuência? Aí vai no dicionário para você ver o que é anuência. Porque ninguém sabia. Anuência é concordo, SEMAD. Não, discordo. Ou vou auditar, vou fazer a mesma coisa. Eu lembro que eu fui explicar para um banco japonês na época para que servia a anuência. Eu me embolei, que vocês não imaginam, para explicar em inglês para um japonês por que no Brasil 2 órgãos têm que fazer a mesma coisa. Isso é burocracia, pessoal. O mesmo controle que você vai ter numa anuência do IBAMA, você vai ter no controle do Estado. Senão nós vamos ter que cercar se tiver alguma coisa errada na origem, que é o órgão que vai autorizar a autoridade florestal ou autoridade licenciadora. Então não vamos nos ludibriar. É importante a lei? É, mas existem diversas outras regras materiais que têm que acompanhar essa evolução. Bom, mais alguma pergunta? 2? A gente faz as 2 e fecha? Doutor Germano, tendo em vista aí as palavras do Enio, que foi discorrido na palestra, eu vejo um outro entrave ainda que pode prejudicar muito, que é com relação, ainda que a gente tenha tecnologia, ainda que a gente tenha atualização legislativa, o concurso público. A gente precisa de servidor público para que a gente consiga andar com esses processos. E é nesse sentido que eu peço a sua visão. Concurso público é uma das tarefas mais complicadas, eu diria, na administração pública. Porque hoje, hoje eu vejo que o Estado demanda profissionais
de formações diversas dos concursos que foram feitos no passado. Então, se a gente engessar tudo em concurso público, nós nunca vamos ter a possibilidade de se valer no Estado de profissionais com formações específicas que vão complementar determinadas análises. Vou dar um exemplo para vocês. Vou pegar um projeto de energia e nesse projeto de energia eu vou ter que ter uma análise de balanço hídrico assim, primorosa. Aí você busca lá no Estado, você conta nos dedos, né, Fernando? As pessoas que fazem isso. Aí eu vou fazer hoje um concurso público, então, para prover vagas desses profissionais. Daqui 20 anos pode ser que eles não sejam os necessitados, mas eu vou ter que, enquanto corporação, manter eles até o final da sua carreira, com uma aposentadoria estatutária, etc. Então, acho válido para algumas formações básicas que o Estado precisa deter um conhecimento, por isso que eu falo tanto da valorização da carreira do servidor, porque ele vai permear e passar essas informações adiante, e de lembrar que o Estado somos nós, quer dizer, são profissionais que estão gerindo para nós a nossa vida, mas deixar aberto possibilidades de sim contratações, terceirizações, para a gente prover essas vagas conforme a necessidade do tempo. Boa tarde. Eu acredito que a discussão sobre a importância do meio ambiente, a discussão sobre licenciamento já está superada, acho que não cabe mais falar sobre isso, né? De qualquer modo, o senhor abordou aqui a dimensão tempo no licenciamento, e o licenciamento, dos motivos para isso é que não existe existem vários licenciamentos, né? Cada órgão, seja municipal, estadual, federal, tem as suas necessidades e tudo mais. Eu gostaria que o senhor comentasse, se houver alguma coisa dentro dessa nossa revolução que a gente está tendo hoje, da lógica gov.br, de compartilhamento de informação, se há uma perspectiva de racionalização de troca de informações, de arquivos, para que não tenha que customizar a mesma informação para depositar em cada um dos órgãos. Assim, como eu disse, né, a própria infraestrutura de dados, ela recebe informações e banco de informações de órgãos que não são nem do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Mas para você considerar na hora de você classificar aquele empreendimento ou de você tomar a sua decisão de investimento do seu próprio projeto. A ideia não é uma ferramenta apenas para você fazer a classificação final do licenciamento ambiental. Ela é um instrumento poderosíssimo de planejamento do empreendimento. E por isso, nesta etapa, é tão importante esse compartilhamento de dados e informações que existe, como exemplo, no Estado de Minas Gerais, mas que existem em diversos outros órgãos federais, através de acordos e convênios entre todos os órgãos, esses mecanismos, esses bancos de dados são compartilhados. Sim, a dificuldade é o posterior. Por quê? Se você vai conhecer, por exemplo, quais são os bens tombados em determinado município. Às vezes você vai ter o shape deles lá na infraestrutura de dados espaciais, né? Mas você vai ainda depender de uma autorização que não é do meio ambiente para isso, que é de outro órgão. Então, aquele conceito lá do licenciamento ambiental é que eu queria trazer de reflexão e parece que ficou. O órgão ambiental ele tem que cuidar, basicamente, do meio ambiente natural. Os outros órgãos têm que cuidar dos seus próprios licenciamentos, dos seus próprios cuidados. O que eu mais gostaria que os governos pudessem valorizar, para além do órgão ambiental, são esses outros órgãos intervenientes, porque a sua formação e a sua modernização interferirá diretamente no licenciamento, na sua atividade em si, em operação. Mas nós temos que deixar o licenciamento ambiental finalizar. Entendeu? Eu tenho que finalizar a análise do impacto ambiental, do parcelamento, do edifício, etc. Mas os outros licenciamentos podem andar em paralelo, porque senão no ambiental você nunca passa para frente. Você nunca passa para frente para outro projeto. Você sempre está aguardando alguém falar alguma coisa. Então na verdade, uma verdadeira... Qual é o seu nome, senhor? Luiz Carlos. É uma verdadeira engrenagem. Às vezes difícil colocar em palavras, mas saber que tem que ter um óleo aí governamental, né? E aí eu digo um gerenciamento macro,
seja através de um governador, seja através de um secretário de Casa Civil, etc., para fazer com que essa engrenagem entre os órgãos, quando for do mesmo ente da federação, funcione. Agora, nos casos, quando é de outro ente da federação, é realmente bastante complicado, sobretudo quando forem expoentes diferentes. A Nora está aqui, agradecer o convite do pessoal do Sinduscom, ao Adriano. Depois de tantas palestras de alto nível, né, espero que a gente consiga não deixar o patamar cair. E apesar do tema da nossa palestra ser os novos procedimentos da 3162, a gente entendeu que seria interessante a gente ampliar isso um pouco para o escopo da intervenção ambiental como um todo, porque até para facilitar o entendimento e a gente ter contexto para a nossa discussão. Então, né, iniciando, em Minas Gerais a gente tem a Lei 2922, que é o Código Florestal Mineiro, e lá no artigo 63 ele traz que o manejo florestal e as intervenções ambientais, elas necessitam de autorização prévia do órgão ambiental estadual competente. E, regulamentando essa norma, a gente tem o decreto estadual também, 47749, que dentre as alterações mais relevantes quando da sua publicação, a gente destacou, né, agrupamento de atos normativos, então ele trouxe diversas informações que estavam dispersas em várias normas para organizar isso num ato único, tratamento genérico da terminologia, que antes se falava, isso tem que tirar um AI ou é um DAIA, então isso está normalizado, hoje é tudo equivalente. Atualizou termos técnicos e definições, isso do meu ponto de vista, extremamente importante. Germano trouxe aqui para a gente a necessidade da qualidade das informações que são apresentadas ao órgão ambiental e, às vezes, o uso de terminologias que não são equivalentes gera dúvidas, discussões e etc. Reunião de todas as hipóteses onde existem dispensa dessas autorizações para intervenção ambiental e também das vedações para isso. Então, a gente está falando de intervenção ambiental, mas o que necessariamente é isso, né? O decreto que eu citei anteriormente, ele diz que qualquer intervenção sobre cobertura vegetal nativa ou sobre área de uso restrito, ainda que não implique em supressão de vegetação. Então, ele trouxe duas definições importantes aqui para a gente agora, né? Primeira, cobertura vegetal nativa. Então, nós não estamos falando de eucalipto, nós não estamos falando de supressão de milharal, nem de área de pasto. Nós estamos falando de vegetação nativa. E outra coisa, né? Áreas de uso restrito. Então, nós estamos falando de APPs, reservas, etc. Nesses casos, ainda que não haja supressão. Ok? Então, dentro de um conceito amplo, né, assim, a gente viu no slide anterior que intervenção ambiental pode acontecer de muitas maneiras, mas existem aquelas que são dispensadas de autorização e aquelas que precisam de ter autorização. Dentre aquelas que precisam ter autorização, a gente ainda tem aquelas que podem ser autorizações simplificadas e convencionais. Então, só trazendo também, né, o texto do decreto, supressão de cobertura vegetal nativa para uso alternativo do solo. O que isso quer dizer? Uma área que é ocupada com vegetação nativa, você vai suprimir aquela cobertura e vai dar outro uso para ela, seja agrícola, seja uma silvicultura, seja um parcelamento de solo ou a construção de uma benfeitoria. Intervenção com ou sem supressão de cobertura vegetal nativa em APP. E aqui ele traz o termo com ou sem supressão, justamente porque, por ser uma área de uso restrito, independente da supressão, necessita de autorização para a intervenção. E aí a gente pode citar, por exemplo, um trecho de rodovia, onde você vai precisar construir uma ponte, uma captação de água. São intervenções que naturalmente precisam chegar, no caso de APP de curso d'água, né, até adentrar a área de uso restrito da margem do rio.
subbosque nativo em áreas com florestas plantadas, o manejo sustentável, a destoca de áreas remanescentes de supressão, corte ou aproveitamento de árvores isoladas nativas vivas. Isso às vezes a gente tem, já existiu anteriormente, por exemplo, o produtor rural ele ia construir um pasto, e aí até hoje, né, é natural que eles deixem ali uma ou outra, o indivíduo arbóreo, às vezes até um pouco mais, porque assim como a Constituição traz para a gente que a gente tem direito, né, à qualidade ambiental e etc., os animais também, nesse ponto de vista, necessitam disso, sombra, água e etc. Então era comum que existe esse tipo de situação. E aí, às vezes, você precisa fazer uma reforma, passar um trator, construir uma edificação, e aí você não tem um fragmento florestal a ser suprimido, e sim um indivíduo que está isolado ali. Então, a gente tem também necessidade de tratar esses casos, porque esse indivíduo ele pode ser uma árvore protegida ou ter algum tipo de proteção, ou mesmo verificar que não se trata de uma supressão de maciço florestal. E, claro, o aproveitamento do material lenhoso. Então, trazendo essa abordagem inicial, queria apresentar mais dois conceitos aqui que são bastante relevantes para a nossa discussão, porque eles ensejam muitas dúvidas e dentro da nossa experiência a gente já sabe que é importante tratar disso. Árvores isoladas nativas, né, são aquelas situadas em áreas já antropizadas, igual eu falei, apresentam mais de 2 metros de altura, então não é qualquer indivíduo arbóreo, precisa ter um porte mínimo, né, para isso. O DAP maior do que 5 centímetros, e para quem não conhece, DAP é diâmetro na altura do peito. Esses indivíduos, eles podem até ter as suas copas se tocando em alguns locais. A gente só não pode, né, que essa junção de indivíduos ocupem uma área maior do que 0,2 hectares, que são 2.000 metros quadrados. Se estiver abaixo disso, vai ser tratado como corte de árvores isoladas, processo um pouco mais simplificado. Caso ultrapasse esse limiar, aí sim a gente já vai partir para um processo de supressão de maciço florestal, que é um processo convencional. E aqui é um caso de dispensa de autorização para intervenção, que é a limpeza de área. Limpeza de área, nós estamos falando de uma área que já era antropizada, por algum motivo a vegetação vem se regenerando, mas ela ainda não atingiu um padrão, vamos dizer assim, para ela ser considerada uma supressão de vegetação. Ela é apenas uma limpeza de área. Então, nós estamos falando de retirada de vegetação de porte arbustivos e herbáceos, de espécies predominantemente invasoras, rendimentos abaixo de 8 estéreis na Mata Atlântica e 18 no Cerrado. Esse rendimento só pode ter uso exclusivo na propriedade, né? Tem que acontecer em área rural consolidada ou que já tenha sido anteriormente autorizada a supressão e não impliquem os alternativos do solo, porque, afinal de contas, os alternativos já foi dado anteriormente. Aí, feito esse preâmbulo, só queria passar para o Fernando, que já vai entrar mais nos aspectos da norma mesmo. Boa tarde a todos. Daí continuidade na nossa apresentação. Passado aqui as definições iniciais, muito bem feitas aqui pelo Flávio. Eu gostaria de contextualizar um pouco o histórico de algumas normas, em especial a norma vigente, que é a resolução conjunta SEMAD-F 3102 de 2021, que trata sobre a temática de intervenções ambientais. Já foi mencionado aqui em apresentações anteriores, né, nós temos o decreto 47749 de 2019, que regulamentou, em certa medida, a Lei 20922, o Código Florestal Mineiro, mas essa resolução ela veio já também no sentido de trazer inovações de uma outra resolução
de 2013, a 1905, que ela revogou. Inclusive, eu vou bater muito nessa tecla, até aí amarrado no que o Germano falou aqui sobre a necessidade de que a gente possa avançar nos atos normativos, aproveitando melhorias tecnológicas, conceitos e boas práticas. Bom, um breve histórico aqui, uma linha do tempo. Nós tivemos, então, em 12 de agosto de 2013, a resolução conjunta SEMAD-F 1905, que vigorou até a publicação da 3102. Próximo ali, né, em 16 de outubro de 2013, nós tivemos a Lei 2922, que é o Código Florestal Mineiro. Em 11 de novembro de 2019, o Decreto 47749, que regulamentou, em certa medida, a Lei 2922. Em 19 de novembro de 2020, por meio de um grupo de trabalho, nós concluímos uma minuta de resolução conjunta, SEMAD-F, e ela chegou a ser publicada, 3022, que visava revogar a 1905, trazendo alguns avanços e aprimoramentos normativos e complementando o Decreto 47749. No entanto, após uma avaliação à época, a secretária, entendendo pela necessidade de rever alguns pontos, ela foi tornada sem efeito e começou-se então ali o trabalho para poder revisar e aprimorar a norma. Então, foi publicado a 3102, né, Resolução Conjunta SEMAD-F, em 26 de outubro de 2021. Aí sim ela revogou a 1905 e entrou em vigor. No entanto, posteriormente, motivado aí por alguns setores e secretarias, em especial a SEAPA, ficou clara a necessidade de aprimorar e rever alguns pontos da 3102, e após um novo grupo de trabalho, do qual eu e o Flávio fizemos parte, além de outros servidores, foi publicado no dia 20 de julho, agora mais recentemente, de 2022, uma resolução, a 3162, que não revogou a 3102, mas alterou alguns pontos. Bom, acho que, dentre vários pontos importantes de destacar aqui, né, nós elencamos algum. O primeiro é o processo 100% digital para requerimento de intervenção ambiental. Por que esse ponto é importante? Talvez algum de vocês aqui já tenha utilizado o serviço ou tenha conhecimento. O estado de Minas, ele, além de ser extenso, além de ser grande, né, nós temos regiões em que os municípios estão muito, muito distantes, né? Então, o usuário do nosso serviço, aquele que quer requerer um ato autorizativo, ele tinha que deslocar longas distâncias, muitas vezes por limitação de balcão das regionais, ficar submisso a filas ou a um número de atendimentos limitados. Com a instituição do processo 100% digital, além de prestar o serviço de melhor qualidade e com maior agilidade, nós trazemos assim também um certo conforto para o requerente de não ter que deslocar grandes distâncias ou ficar à mercê de número de senhas ou de um atendimento de balcão. Tá? Ele pode fazer isso do seu escritório, da sua casa, sem prejuízo algum, por meio do processo digital. Esse processo digital ele foi instituído, né, majoritariamente graças ao Sistema Eletrônico de Informações, o SEI. Não é uma plataforma elaborada, desenvolvida pelo sistema, mas existe um acordo, né, de utilizar essa plataforma. O mesmo para o Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais, Senaflor, que também não é uma plataforma desenvolvida pelo órgão ambiental de Minas Gerais, mas que foi cedido aí para que nós pudéssemos incorporá-lo e utilizar. Então, desta forma, a SEMAD-F, por meio desses dois sistemas, instituiu e já utiliza o processo 100% digital. Bom, alguns pontos também importantes de serem destacados é utilização. Então, na norma anterior, da 1905, os requerimentos para intervenção ambiental, eles eram formalizados por matrícula. Tá? Então, a gente entendeu que não fazia sentido ter dois ou mais processos para discutir uma intervenção ambiental conjuntamente, poderia muito bem ser requerido em um único processo administrativo. Então, a orientação é que o requerimento ele se dê por imóvel, não mais por matrícula. Isso diminui o número de processos formalizados, de serem analisados e também gastos e custos para poder customizar o processo de acordo com aquela matrícula. Somente um processo para o imóvel já atende aí os requisitos normativos. Padronização. Esse é um ponto extremamente importante.
está totalmente amarrado com previsibilidade, também com a eficiência administrativa, né? Você padronizar o tipo de entrega, o tipo de ato administrativo a ser requerido ou emitido. Então, existe um problema, principalmente no licenciamento ambiental, quando que eu tenho que requerer a minha intervenção ambiental, né? É na LP, porque eu já tenho que prever a minha intervenção. É na LI. Mas e se eu não fiz o requerimento na época da LP e LI? Eu posso requerer em momento de LO, licença de operação, ou de uma renovação de licença de operação? Então, nós trouxemos na norma e dissemos o seguinte: não se discute requerimento de intervenção em fase de licença prévia, tá? Lembrando que ainda existe licenciamento trifásico em algumas modalidades, empreendimentos. A LI é o primeiro momento em que se requerer a intervenção e autorizá-la, e não há qualquer impedimento em, não havendo requerido a intervenção em LP e LI, requerê-la em LO ou em renovação de LO. Então, nós reconhecemos e padronizamos essas possibilidades. Previsibilidade. Quem é usuário dos nossos serviços, o que ele deseja? Eu quero saber o que eu preciso de fato entregar para que o meu processo ele ingresse no órgão ambiental e, dentro de uma eficiência desejável, de um tempo razoável de análise, seja decidido, ainda que seja um indeferimento, mas que haja uma decisão ou a concessão do ato autorizativo. Então, essa norma ela se esforçou bastante para prever quais são as informações, documentos e estudos ambientais necessários para requerer o ato autorizativo. Isso também facilita a vida do servidor que analisa esses requerimentos. A maior assertividade na formalização dos processos, inevitavelmente, também resulta numa maior assertividade, qualidade de análise e redução de tempo para a emissão desses atos autorizativos. Outra inovação, né, em situação de pandemia, nós começamos ali em março, abril de 2020, o órgão ambiental ele precisava continuar a prestação de serviço dele, seguindo os protocolos de segurança, obviamente. Então, nós decidimos ali experimentar à época as vistorias remotas. Elas se mostraram muito satisfatórias porque, como já foi mencionado aqui, nós tivemos um avanço tecnológico significativo. Imagens de drones, satélites, vídeos, enfim, informações geoespaciais. Então, nós conseguimos, dentro da maioria dos cenários, por meio de acessos e vistorias remotas, manter um nível de análise e emissão de atos autorizativos e, por óbvio, experimentando essa ferramenta, por que não recepcioná-la, ainda que a pandemia não exista? É um ganho. Então, nós reconhecemos ela na resolução e, doravante, ela tem sido utilizada, independente de não ter mais esses protocolos de segurança ao que nós tínhamos ali nos anos de 2020 e 2021. É algo que veio para ficar. Ok? Bom, outro ponto também é com relação às condicionantes, né, e, por último, ali, parametrização de número de exemplares para fins de compensação pelo corte de espécie ameaçada de extinção. O primeiro caso ali, quando eu vou ter que fazer uma compensação ambiental, no caso aqui a compensação florestal, né, por supressão ou intervenção de vegetação nativa, existem casos em que eu poderia condicionar a comprovação dessa compensação e casos que não. Então, quando tem que fazer a assinatura, né, a elaboração e assinatura do termo de compromisso de compensação florestal, que de fato ele sugere uma área, após aprovada, ela é reconhecida numa matrícula do imóvel como servidão ambiental, precede ainda a necessidade de assinar esse termo de compromisso. Então, aqui não é um caso de condicionante, mas existem outras compensações, por exemplo, unidade de conservação, que a área existe, a unidade de conservação já sinalizou que existe área ali disponível, mas tem que ser superado trâmites internos, né, do órgão ambiental para poder fazer essa cessão. Então, nesses casos, a gente entende que pode ser condicionado. O segundo ponto, não existia qual era o número de exemplares para compensar o corte de uma espécie ameaçada de extinção. Qual que é o problema disso? Que é algo que a gente tentou também
enfrentar nessa resolução e conseguimos, em certa medida. A tua discricionariedade. Determinado técnico numa regional exigia um certo número, em outra regional um número maior ou menor, e dessa forma ficava difícil você ter uma previsibilidade, né, para quem iria requerer a intervenção ambiental, de como que se daria essas compensações. Então, isso ficou definido também nesta resolução. Outro ponto que nós temos aqui em especial com licenças ambientais é que os atos autorizativos, ainda que requeridos dentro de um processo de licenciamento ambiental, ele não tinha sua validade casada ou ajustada com a validade da licença. Então, por hora, ele tinha ali uma autorização que autorizava ele durante 6 anos, ou seja, até a validade da licença de instalação, mas ele tinha uma licença de 10 anos, porque era uma licença prévia de instalação de operação. Então, ficou definido, né, que, doravante, as licenças, os atos autorizativos teriam a mesma validade da licença, então, 6 anos ou 10 anos, ou o tempo inferior, caso tenha alguma redução no tempo da licença ambiental, mas sempre vinculado à validade da licença ambiental. E para aqueles atos autorizativos que já foram emitidos antes, estavam válidos antes da publicação dessa resolução, ficou prorrogado aí os prazos de validade também vinculados à licença ambiental. Aqui para destacar só o acordo da Mata Atlântica, que nós tivemos uma assinatura mais recentemente, em 20 de setembro de 2021, então foi um acordo aí que visou extinguir uma ação civil pública, né, e foi assinado ali pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e pelo governo, junto ao Tribunal de Justiça. Esse acordo da Mata Atlântica aqui, basicamente, estabeleceu ali as formas que seriam aplicadas à Lei 11.428, a Lei da Mata Atlântica. Eu trouxe esse ponto aqui mais para destacar, né, esse episódio que foi relevante do ponto de vista de pacificar questionamentos que o Ministério Público tinha com relação à intervenção ambiental. E agora, já falando um pouco da parte da fauna, essa resolução ela trouxe também um ponto interessante. Nós não tínhamos, antes dela, uma norma que realmente regulamentasse a matéria fauna silvestre no estado de Minas Gerais. Então, essa resolução ela trouxe alguns critérios para que fossem aplicados nos atos autorizativos. O histórico aqui, né, inicia ali com a Lei Complementar número 140 de 2011, que ela atribui a competência do Estado no que se refere ao uso e manejo da fauna silvestre. E em junho de 2013 houve uma assinatura de um acordo de cooperação técnica firmados ali entre o SEMAD-F e o IBAMA de Minas Gerais, e a partir daquele momento nós começamos a atuar na fiscalização e emissão desses atos autorizativos. Bom, com relação à discussão da 3102, que foi revisada pela 3162, que foi a última norma que foi aí, trabalhada pelo grupo, né? Então, o que vale a pena a gente discutir? Houve a exclusão do critério de áreas prioritárias para exigência de estudos e flora, tá? Isso estava previsto na 3102, mas depois nós debruçamos e conversamos envolvendo os setores e outras secretarias e opinamos pela retirada, já que esse critério incide nos licenciamentos ambientais com peso 2, que é o maior peso que tem nos critérios locacionais. Nós também alteramos ali a área para exigência da planta topográfica, até porque nós temos hoje ferramentas geoespaciais aí que nos permitem ter uma certa qualidade de informações independente dessa planta topográfica. Então, ficou definido ali que para intervenções abaixo de 50 hectares será apresentado um arquivo do formato shapefile, né, e acima disso, sim, a planta vai ser exigida. E a alteração do termo de referência, que aponta ali a utilização de outras formas de identificação das espécies em campo e das parcelas do inventário. O Flávio depois vai poder detalhar isso um pouco melhor. Outro ponto de alteração importante também, no caso aqui, foi o termo de compromisso firmado perante o órgão ambiental competente ou declaração de que não possui assinada pelo proprietário essa questão de reserva legal averbada na lei anterior. Então, às vezes é comum o empreendedor não ter disponível esse termo de compromisso. Pode ser que tenha... Eu sei de casos em que houve incêndio, enfim, ou até mesmo perda. Então, ele assina esse termo de compromisso, com base na boa-fé, a gente recepciona essa
essa condição aqui e utiliza o CAR como um documento ali para superar as questões de reserva legal. E também no que se refere à agricultura familiar, né, a dispensa de estudo de fauna em qualquer situação, e a possibilidade de estudo simplificado de flora para os biomas Cerrado e Caatinga. O agricultor familiar ele teve uma tratativa diferenciada, assim como na própria lei também assim o tem. Flávio, agora acho que retorno com você, né? Beleza. Obrigado, Fernando. Bem, então, a norma, né, a 3102, ela traz em seus anexos 2 e 3 a matriz de exigência de estudos ambientais para os determinados tipos de intervenção. E o anexo 2, especificamente, que trata de flora, ele foi um pouco menos impactado, porque basicamente só houveram ajustes técnicos, nada muito significativo, né? Manteve, né, para o bioma Cerrado e Caatinga apenas o projeto de intervenção ambiental simplificado, que muitas vezes pode ser realizado até de forma remota, né? Eu queria trazer pegar um gancho na fala do Fernando sobre as vistorias remotas e a que o Germano trouxe, né, sobre a aplicação de tecnologias e simplificação de processos. A pandemia forçou o órgão ambiental a ter que lidar com isso e a gente viu que isso era muito eficiente. Isso desonerou as equipes de uma forma onde elas conseguiram direcionar suas forças de trabalho para aquilo que era mais necessário e aquilo que não é tão necessário tratar de uma forma mais simplificada. Hoje, só para vocês terem uma ideia, eu não preciso mais ir no campo para acompanhar a dinâmica de paisagem. Por que eu estou falando isso? O CISEMA assinou junto com o Ministério da Justiça e a Polícia Federal um termo de cooperação técnica para a utilização da plataforma Brasil Mais, que nada mais é do que um mosaico de imagens diárias de todo o território nacional. Então, todo dia eu tenho imagens de satélite com resolução de 4,5 metros de qualquer área do território mineiro. Então, eu não preciso mais ir no campo para acompanhar essas dinâmicas de paisagem. Só fazendo um parênteses, para quem não conhece, tem um caso que ficou emblemático, que foi da apreensão das balsas lá no Rio Madeira, se eu não me engano, que foi justamente por causa desse sistema. Assim, a Polícia Federal acompanhou a movimentação dessas balsas por essas imagens de satélite e agiu em cima disso. Então, acho que a inovação tecnológica ela permite a gente avançar em muitos aspectos que a simples resistência, né, ou a incapacidade de olhar para frente e pensar que pode ser melhor, nos cega um pouco. Enfim, acima de 10 hectares para os biomas de Cerrado e Caatinga, aí a gente precisa de um projeto de intervenção ambiental convencional, acompanhado de inventário florestal qual e quantitativo. Acima de 10 hectares nos biomas de Cerrado e Caatinga, para as fitofisionomias campestres, e aí nós estamos falando de vegetação nativa que não é florestal, né, campo rupestre, etc., precisa de projetos de intervenção ambiental, mas aí não é com o inventário florestal quantitativo, e sim com o levantamento florístico fitossociológico. Para os casos de agricultura familiar nesses biomas, né, a gente tem uma série de normas que definem tratativas diferenciadas para esse público, então, no caso, eles vão estar enquadrados apenas nos estudos do projeto de intervenção ambiental simplificado. Para a bioma Mata Atlântica, a gente tem a Lei 11.428, que traz uma série de exigências para essas autorizações serem emitidas. O Fernando, inclusive, já citou aqui para vocês o acordo que teve que ser assinado com o Poder Judiciário no ano passado. Então, por esse motivo, nas intervenções em bioma de Mata Atlântica, não existe o projeto de intervenção ambiental simplificado, apenas o convencional, sendo que para aquelas formações florestais,
o inventário quali-quantitativo e o florístico fitossociológico, por mesmo nas áreas florestais, na Mata Atlântica existem indivíduos que não são madeireiros, vamos chamar assim, né? São flores e arbustos, etc. Nos casos de fitofisionamias campestres, é a mesma lógica, projeto de intervenção ambiental convencional e levantamento fitossociológico. Bem, aqui a gente traz o grande cerne da discussão toda que ensejou toda essa movimentação que trouxe até a publicação da 3162, que são as exigências de estudos de fauna. Bem como o Fernando falou, antes da publicação da 3102 não existia um parâmetro para essa exigência. Ficava muito a critério. E isso ao meu modo de ver, gera uma insegurança muito grande, inclusive para o empreendedor, né, e também para o agente ambiental. Por quê? Porque o analista, quando ele está ali com aquele processo na mão, se ele sentir qualquer insegurança, ele pode pedir um estudo mais complexo para uma área que é muito pequena e onerar tanto o empreendedor quanto o próprio trabalho dele, justamente por essa ausência de segurança jurídica na condução do processo. Então, regulamentar essa matéria era muito importante. E a 3102 veio justamente nesse sentido. Só que, inicialmente, né, como a gente previa que áreas até 10 hectares apenas estariam dispensadas, isso gerou uma comoção muito grande do setor produtivo, principalmente do agricultor, né, do produtor rural, especificamente. E, naturalmente, a gente teve que sentar para discutir a revisão dessa norma, até mesmo por aquilo que é o papel do órgão ambiental. Se o órgão ambiental não trouxer exigências que o administrado consiga atender, ele vai migrar para a irregularidade. Isso é fato, é muito notório isso. Se você não tem uma norma que é recepcionada pelo setor produtivo, o setor produtivo vai arrumar um subterfúgio para sair disso. E isso é o pior dos mundos, porque isso tira do órgão ambiental, da autoridade de licenciamento, o poder de fazer gestão ambiental, o papel de autoridade. É eliminado dele nesse momento. Então, discutir isso para que seja mais plausível ao administrado é extremamente importante e não é retrocesso. Então, dentro de todas as discussões, o que ficou definido? Né? Que para áreas de até 50 hectares, a gente tem um relatório de fauna, que é um relatório simplificado, que deve ser apresentado pelo empreendedor no momento do requerimento. Áreas de 50 e 100 hectares, ele tem que fazer, além desse relatório, um programa de afugentamento simplificado. Porque o mais importante de se analisar a fauna para uma intervenção ambiental não é simplesmente para você saber se ele tem um animal que está em extinção ou qualquer coisa desse tipo. Por quê? Normalmente, fragmentos florestais em áreas onde já existe uma fragmentação muito grande da floresta, esses indivíduos eles não estão mais ali, eles vão estar em fragmentos mais substanciais. Um exemplo que todo mundo deve conhecer é o Parque do Rio Doce, que é um maciço florestal enorme e ali sim abriga uma diversidade de espécies ameaçadas de extinção. Não estou querendo dizer que não exista fora disso, mas não é tão recorrente. Mas o que é mais importante? Quando você vai praticar uma intervenção, você precisa executar o seu programa de afugentamento. E esse é o maior ponto de necessidade que eu vejo para que você faça um estudo de fauna. Porque você precisa entender a fauna que está ali e o que vai ser feito no momento da intervenção. Porque, além de tudo, a gente ainda tem a Lei 9.605, que, para quem não conhece, é a Lei de Crimes Ambientais, que diz que maltratar ou matar um animal é crime, passivo de detenção. E se você vai fazer uma supressão
de vegetação, ainda que ela esteja autorizada, se o seu trator passar em cima de um tatu e a polícia pegar isso, você vai ter que responder por isso. E isso vem da onde? Da ineficiência do seu programa de afugentamento. Então, para isso que existem essas normas, né? Então a gente tem que dar atenção, devida atenção a ela, mas, né, saber separar aquilo que é simples e aquilo que é mais complexo. Então, beleza. Então, para áreas maiores do que 100 hectares, em todos os casos, a gente precisa ter programa de afugentamento e também estudos de dados secundários, que aí já é um estudo científico um pouco mais aprofundado. Para áreas que superarem o tamanho de 200 hectares, a gente vai exigir que hajam dados primários, no caso de 200 a 500 hectares, com uma campanha de campo, e em áreas acima de 500 hectares, com 2 campanhas de campo. Beleza, pessoal? Acho que era isso que a gente tinha para apresentar aqui para vocês hoje. Agradeço muito a atenção e ficamos à disposição. Bom, pessoal, agradeço muitíssimo a presença do Flávio e do Fernando aqui conosco. São 2 servidores diferentes do que brincou o doutor Germano, que fica na turma do fundão, 2 da linha de frente, com perdão da expressão até nerd da nossa secretaria, que estuda mais do que precisa, corre atrás e traz o resultado estruturado, desenhado. Bom, então agradecer muito a presença de vocês aqui, a paciência de todo mundo que está esperando até essa hora, acompanhando as apresentações. Essa questão dessas resoluções e essa evolução que eles trouxeram é extremamente importante para quem vai trabalhar em empreendimento Greenfield. Por exemplo, detalhes. A questão de qual é o objeto do empreendimento. Para a incorporação, como estava na resolução 3102, era complicado. Por exemplo, eu tenho um empreendimento num lote que é de uma pessoa, ou ao lado da outra e da outra. 5 lotes, 5 proprietários diferentes, um empreendimento só, e eu não vou colocar esses 5 lotes na minha SPE no começo. Eu vou ter tudo aprovado para depois fazer uma permuta. Hoje está bem abarcado. Eu vou tratar os 5 lotes como uma coisa só, vou tratar minhas compensações, vou tratar minhas áreas de preservação, e no final, ok, eu vou fazer esse conjunto de lotes depois de aprovado, virar uma coisa só mesmo, e ando com a vida. Antes eu tinha que fazer um processo por lote. E aí o que é importante, dentro da padronização, não só no Estado, temos que fazer isso chegar aos municípios que têm convênio com o Estado. Já é um pedido que a gente submeteu à Secretaria, as coisas andam. É normal, as pessoas não enxergam bem os limites de até onde o município pode fazer política numa situação que é estritamente convênio, e gera essas repercussões diferentes, cada lugar com uma regra, ou tentativa de pôr uma regra diferente. É importante padronizar. É importante enxergar essas DNs, esse regramento no detalhe. Mudou muito, a nosso ver, mudou para ficar mais equilibrado, correto. Fauna entra na equação de vegetação, o consultor normalmente não pensa muito nisso. Não pensar é receita para desastre. Tem que saber avaliar, mesmo sem ter uma obrigação, fazer bom afugentamento, fazer boa organização da fauna presente. Mas densidade normalmente não é muito expressiva. Olha no detalhe que você vai ver que é assim. Muitas vezes você tem fauna presente importante ali. E dentro disso ainda tem regulamentos em evolução dentro da Secretaria. Né? As instruções de serviço, eu vi que saiu ontem uma específica para cumprimento do acordo, e tem outros regulamentos menores em colocação. Então, a primeira pergunta é quais são essas perspectivas de regulamentação, e em seguida eu já passo para o público aqui, para fazer as perguntas. Eu vou expor aqui, e se esqueceu, o Flávio complementa. Bom, em decorrência da publicação dessa resolução 3102, alterada pela 3162,
e também de uma outra resolução, que é a 3132, que trata sobre a análise do CAR e reserva legal. Nós estamos agora conjuntamente trabalhando em duas instruções de serviço, né? Eu falo nós, SEMAD e EF, né? Uma junto com o Flávio aqui, que é a 3102, uma instrução de serviço, e outra junto com o César, de outra diretoria do IEF, em relação ao CAR e também a reserva legal. Nós também temos a pretensão de fazer uma capacitação, aí sim envolvendo os servidores do CISEMA como um todo e também dos municípios conveniados, já para trazer os próximos e estarem ali bebendo ali das orientações e dos alinhamentos que a gente faz em âmbito estadual. Essa capacitação a gente tinha pretensão de fazê-la esse ano, né? Estávamos aguardando a publicação da revisão da norma, ela veio. Eu não sei se nós vamos cumprir o cronograma desse ano, mas não cumprindo, com certeza no primeiro trimestre do próximo ano a gente deve fazê-la. Nós temos algumas capacitações que estão sendo realizadas com a plataforma do CAR, para análise e aprovação do CAR. Nós já temos servidores que estão experimentando essa plataforma, estamos demandando para tirar dúvida. Eu tenho conhecimento que nós já temos alguns CAR até aprovados, que o César me falou. Basicamente era isso, Flávio. Não sei se você quer complementar. Quero complementar com duas coisas, né, Adriano? Você falou especificamente dos municípios e assim como o IEF tem que solicitar anuência ao IBAMA, ou a SEMAD tem que solicitar anuência ao IBAMA, existem os casos onde o município tem que solicitar anuência ao Estado. E aí, justamente para regulamentar isso e fazer esses processos andarem tanto dentro do próprio órgão estadual quanto no município de uma forma mais célere, a gente está para soltar, não acredito que nesse mês ou no próximo ainda, uma portaria do IEF regulamentando esses casos. E ainda, né, nós estamos lançando também um treinamento, como se fosse um EAD, para os municípios que assinam um convênio para atuar na análise de processos de intervenção ambiental também. Maravilha. Devagar a gente vai fechando as lacunas, né, normativas. Mas então está aberto a pergunta, pessoal. Tem alguma pergunta? Temos uma. Bom, boa tarde novamente. Hoje o processo de intervenção é via SEI e precisa também cadastrar o inventário florestal no Sinaflor. São duas perguntas, mas pode ser uma só. Quando vai ser utilizado somente o Sinaflor, em vez de ter que cadastrar no SEI, né? E por que minha pergunta? Porque o engenheiro florestal faça algum plano de manejo de candeia e a gente emite o DAIA, consegue a autorização e aí depois tem que ficar ligando para o regional para poder fazer o cadastro do volume para emissão de GCA, né? Então, quando isso vai ficar vinculado, né, eu emito o DAIA, eu já posso transportar minha lenha e tal. Quando isso vai acontecer? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é naquele quadro, né, de quais estudos, né, tem no bioma cerrado, abaixo de 10 hectares, é um PIA simplificado. E quando tem uma floresta estacional semidecidual, isso é simplificado ou não? Não. Respondendo de trás para frente, né? Quando se tratar de floresta estacional, aí nós não estamos falando de projeto de intervenção simplificado. Em todos os casos precisa ter inventário florestal quantitativo e o levantamento florístico e fitossociológico. Beleza. Então, respondido, quando se trata de floresta estacional, não tem processo simplificado, tá? E a outra, em relação ao Sinaflor, acho que isso vai ser um trabalho que não vai ser muito fácil. Por quê? Pela especificidade do sistema, né, e para o que ele foi criado, o Sinaflor foi muito desenvolvido para os trabalhos do IBAMA, principalmente na região amazônica. Então, quando você transporta isso para Minas Gerais, existem muitas peculiaridades que são de Minas Gerais que o sistema não abarca. Então, a gente tem dificuldade de conduzir todo o processo de intervenção ambiental pelo Sinaflor. A gente
é necessário esse, vamos dizer assim, esse duplo cadastro no Sinaflor, porque isso é uma exigência do próprio IBAMA, né? Até para ele ter noção do que o Estado está fazendo. Então, isso é a necessidade de se utilizar o Sinaflor. Mas o que eu posso adiantar para você em relação a isso, que a gente já começou uma discussão de trás para frente. Por que eu estou falando de trás para frente? Nós estamos para aderir até o final do ano, o Estado de Minas, e aí seja na SEMAD, ou no IEF, ou até mesmo nos municípios, a utilização do DOF, que o IBAMA deve lançar um novo sistema DOF ainda esse ano. E aí a gente vai aderir à utilização desse sistema, e aí quando for o caso de intervenção em vegetação nativa, não mais se utilizará o CAF e sim o DOF. Isso é uma alteração que vai vir um pouco mais para frente. Vou acrescentar na pergunta que foi feita antes dessa do DOF o seguinte: essa questão do inventário em todos os casos é válida mesmo naqueles casos em que a vegetação está no perímetro de bioma cerrado ou caatinga, mas tem fitofisionomia de Mata Atlântica, né? Se tiver dentro das feições mapeadas como disjunção, sim. Só completando essa, é porque na camada do IDE sobre Mata Atlântica, ela não pega todo o estado de Minas Gerais. Na camada do IDE de vegetação de Mata Atlântica, ela pega só um pedaço, né, de Minas Gerais, e tem o inventário florestal de Minas Gerais, ele saiu do ar. E só tem um inventário florestal de, acho que é 2008, que tem algumas camadas também que precisa ser, às vezes em campo, está classificado como floresta de eucalipto, na verdade é floresta natural, ou vice-versa. E aí também fica uma dificuldade para o técnico, para o empreendedor. Não, mas aí a gente tem que definir duas coisas, né? Assim, a camada que define a área de ocorrência da Mata Atlântica, ela não é uma camada de uso e ocupação do solo. Ela é uma camada de ocorrência do bioma, entendeu? E aí, dentro dos seus das suas diversas fitofisionomias. Então, a camada de Mata Atlântica, ela se presta a esse uso especificamente. Não, são duas camadas. A definição do bioma, que tem a camada, e tem uma camada de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica. Essa segunda camada que eu estou falando, que ela extrapola o bioma... Você está falando de 2019. Não, na verdade, aquela camada, ela é uma camada que foi feita, o IEF custeou esse levantamento, né? Mas ela é utilizada internamente em ações de gestão, fomento florestal, em outros tipos de trabalho. Para intervenções ambientais, né, o que precisa ser utilizado é a camada de ocorrência dos biomas, né, e aí o mapa de 2006, da 11428 especificamente, e o mapeamento que é feito em campo pelo consultor florestal, especificamente. Bacana. Mais alguma pergunta? Mariana, parabéns pela apresentação. Flávio, parabéns também. Na verdade, é só uma pergunta que vem muito de nossos associados, porque nós temos as intervenções tanto para loteamento como para edificações também prediais, seja residencial, né, ou comercial. E nas autorizações sempre vem lá as condicionantes. Às vezes, vou dar um exemplo aqui, que pergunta para a gente lá direto. Eu preciso fazer o enriquecimento da área de preservação no lote, né, por plantio de mudas. Eu preciso fazer o cercamento da área de preservação, né? Isso mais para os empreendedores de edificação. Essas condicionantes, elas precisam ser evidenciadas para o órgão? Sim. Por meio do sistema, depois do... Na verdade, são condicionantes, né? Na verdade, o que a gente usa hoje, né, assim, o processo de intervenção ambiental, como o Fernando colocou, ele é feito no SEI, desde o requerimento até a autorização. Só que depois da autorização, como você mesmo falou, a gente tem essas condicionantes, e é interessante que esses relatórios sejam peticionados ali
rotineiramente pelo próprio empreendedor, até para evidenciar que ele está atendendo aquela condicionante. Porque, assim, se o empreendedor não faz isso, vai passar um determinado tempo e aí vai que o órgão ambiental, 5 anos depois, resolve fiscalizar o cumprimento daquela condicionante. Então, se você não tiver organizado aquela informação ali, o próprio empreendedor pode ter dificuldade de apresentar ela e aí está sujeito a algum risco de autuação e etc. Então, é interessante que faça Alimente o sistema depois. continue alimentando o sistema com esses relatórios de atendimento de condicionante. Ok, obrigado. Mais alguém? Eu vou fazer uma última. Dentro dessas intervenções que não são sujeitas à autorização, de vez em quando, aí não é nem dentro do loteamento, é quando eu estou trabalhando a fazenda, antes de eu ter um loteamento ali. Especialmente com a roçada, eu costumo ter problema de ficar mas é roçada, mas não é roçada. Qual a maneira segura e correta de fazer e de demonstrar que é uma atividade, uma intervenção não autorizável, né? Dentro de uma situação como essa, uma fazenda regularizada, eu tenho minha área de pastagem ali há muito tempo, um lugar recomposto, o outro vai estar mais empastado, enfim, dentro do manejo normal, é onde eu normalmente tenho problema com isso. Assim, não existe uma receita pronta para isso, entendeu, Adriano? Mas isso é uma pergunta recorrente e todas as vezes que alguém me questiona sobre isso, a sugestão que eu dou é: faça um inventário da área, deixe esse relatório pronto, porque no dia que o fiscal chegar, você já tem para entregar na mão dele, entendeu? Era assim, né? A dificuldade é como é que eu demonstro o que era depois que o negócio já está suprimido. Você sabe que não é passivo de intervenção. O seu engenheiro inventariou a área e te comprovou isso. Então, execute a intervenção, mas não faça isso sem o seu respaldo debaixo do braço.